Agora é a aula da Pleno. Roda a vinheta! E aí, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula da Pleno. Na semana passada o tio Lucas não conseguiu dar aula porque ele estava doente, eu estava doente. Mas já estou bem essa semana, doido para retomar com as nossas atividades, beleza? E lembrando do que a gente conversou na última aula, a gente viu aí o vídeo da história quando... Deixa eu lembrar do nome dele. Pedro. Quando Pedro foi para o cinema, com o pai andando, e iria encontrar a mãe dele lá no cinema. E ele percebeu o quão difícil foi chegar. Primeiro pelas as calçadas que apresentavam buracos e imperfeições. Quando chegou no ponto de ônibus, nem todo ônibus ele poderia entrar. E aí primeiro passou um ônibus que ele não conseguia entrar e ele ficou pensando se poderia perder aí, chegar atrasado no filme. E ele precisou só esperar o ônibus que tinha aí acesso para cadeirante. E quando chegou lá, graças a Deus, no cinema tem um lugar reservado aí para as pessoas cadeirantes. Então ele conseguiu comprar um ingresso desculpa, e assistir o filme todinho. Mas aí no final a mãe perguntou como é que tinha sido a saída até o cinema. E ele falou aí que não foi tão fácil não. Não foi tão fácil. E no final a mãe dele veio anotando essas dificuldades para poder relatar lá na prefeitura e ver se a prefeitura, que é um órgão público, consegue resolver esse problema. Não foi? Pensando nisso, pensando nas dificuldades urbanas para a gente enxergar, para a gente se locomover, para as pessoas que têm limitações conseguirem se locomover, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas relações da história com a nossa realidade através da página 16 e 17 do nosso livro. Nessas páginas existem algumas imagens que podem talvez se assemelhar aí com a realidade da gente, seja de acessibilidade ou seja de dificuldade para essa acessibilidade. Vamos lá? Vê só, nessa primeira parte aqui, nessa primeira imagem, a gente está vendo uma faixa de pedestre. Todo mundo aí já conhece uma faixa de pedestre, né? A faixa de pedestre serve para a gente atravessar com segurança. Por exemplo, um carro ele não pode andar na calçada. Exatamente, tem um lugar apropriado para o carro, que é nas faixas da rua. E quando a gente quer atravessar de uma calçada para outra, a gente precisa procurar o quê? A nossa faixa. Do mesmo jeito que existem as faixas dos carros, existe a faixa de pedestre. E ela, querendo ou não, garante o nosso direito de atravessar com segurança, ok? Agora um probleminha aqui, ó. Quando a calçada está nesse estado, cheia de buraco, você acha que é mais fácil ou mais difícil para uma pessoa, por exemplo, como o Pedro, ficar nessa calçada? Certamente é bem mais difícil, né, pessoal? Com esses buracos e calçadas irregulares, não tem acessibilidade. Então a gente precisaria anotar isso para poder relatar à prefeitura. Vamos lá. A próxima imagem aqui é um ponto de ônibus, tá? Nos pontos de ônibus, a gente precisa ter acessibilidade tanto para o deficiente ficar lá, nesse ponto, quanto para ele embarcar em um ônibus. Seja ele cadeirante, ou deficiente visual, ou auditivo, ele precisa ter sinalizações que possam ser compreendidas por eles, independentemente das suas limitações, ok? Vamos lá. Aqui esse escorrego aqui, ó. Toda criança gosta de brincar, né, gente? E às vezes a gente não tem brinquedos que sejam acessíveis para essas crianças. Então a gente precisa entender que a acessibilidade não é só nessas coisas como ônibus e calçadas e ruas,
mas também ele vai para o nosso entretenimento, para a nossa brincadeira. Então, que legal seria se os brinquedos fossem adaptados para as pessoas que têm deficiência, que têm algumas limitações. Não é verdade? Vamos lá. Aqui, aqui é um exemplo de acessibilidade. Quando a gente tem uma rampa que seja possível o cadeirante andar nela sem a ajuda de ninguém. Então, uma rampa que o cadeirante tanto possa subir quanto possa descer, independentemente de ter alguém para auxiliar ele ali, ok? Aqui outro exemplo de acessibilidade, quando o carro ele tem acessibilidade para banco de cadeira de rodas. Então, a cadeira de rodas entra pela trás do carro e ele consegue se locomover por toda a cidade nesse carro. Nem sempre a gente encontra taxistas que possam ser acessíveis. Eu mesmo nunca vi nenhum, nem taxista e nem Uber. Então fica aí a dica para a gente pensar sobre esse assunto, não é verdade? Agora no cinema a gente consegue já enxergar, tá? Tem várias cadeiras lá atrás, mas aqui na frente tem 2 cadeiras e um espaço do lado delas. Esse espaço é exatamente para os cadeirantes, tá? Então aí os cadeirantes conseguem se sentar, na verdade, estar nesses locais dentro da sala de cinema. E aqui a gente também encontra um problema aqui urbano que precisa ser relatado para a prefeitura, que é o problema de coleta de lixo. Quando a prefeitura ela não coleta todo o lixo que está disponibilizado ali no centro da cidade ou nas ruas, e aquilo dali começa a acumular e atrair problemas urbanos como pragas, mau cheiro e outras coisas, né, gente? Ninguém gosta de ficar no meio da rua cheio de lixo. E aí a gente fica imaginando, nossa, as cidades têm tantos problemas, será que a gente conseguiria ter uma cidade limpa, ecologicamente correta e economicamente ativa? Tio Lucas diz que sim. Na página 18 e 19 tem dizendo aqui, como será a primeira cidade 100% sustentável do planeta. E aí eu vou ler aqui rapidinho. Masdar City será a primeira cidade sustentável do planeta, localizada em um deserto nos Emirados Árabes Unidos, a 30 quilômetros da capital, Abu Dhabi. Sua conclusão está prevista até 2030 e abrigará 40 mil pessoas e apenas empresas não poluidoras. Então vamos lá. Primeiro você precisa ter dinheiro para poder construir. Você tendo dinheiro e uma atitude sustentável, você consegue construir uma cidade que é 100% sustentável. E aí, vê só, num deserto, uma cidade sustentável. Pois é, a necessidade acaba gritando mais alto. E eles correram atrás de métodos sustentáveis para construir essa cidade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa cidade, tem um QR Code aqui. Você pode pedir para o seu pai ou para o seu irmão mais velho ler esse QR Code pela câmera do teu celular no Google Itens, tá? É possível, gente, a gente viver numa cidade que seja organizada, sustentável, ecológica e acessível. É só a gente querer e lutar por esses direitos, beleza? É isso que eu queria falar na aula de hoje. Um cheiro para vocês e até a próxima aula da PAN.